Agora, o primeiro tópico da nossa disciplina, Direito Internacional Privado 1, parte geral, para o semestre de estudos emergenciais remotos durante a pandemia Covid. Para começar, o nosso tema de hoje é a polêmica sobre a denominação da nossa disciplina. Basicamente, vamos tentar compreender um pouco melhor o motivo de existir tanta diversidade conceitual na hora de definir o nosso ramo de estudo. Por que existem diferentes conceitos para o ramo do direito internacional privado? Para a gente compreender essa multiplicidade, temos que começar analisando as 3 palavras que compõem a nossa denominação da nossa disciplina: o direito, o internacional e o privado. Então, o ponto de partida é compreender a palavra direito. Ora, em vários momentos do seu currículo jurídico, você já estudou direito civil, direito penal, direito tributário, direito administrativo e por aí vai. E aí vem a pergunta: por que você está estudando direito civil e não normas e princípios civis? Por que não legislação penal em vez de direito penal? Muito bem. A palavra direito quer significar que aquele ramo do conhecimento da ciência jurídica tem uma dinâmica própria, uma autonomia, por assim dizer. Um conjunto de normas, de princípios, que tem uma particularidade em seu estudo. Daí você ter a constatação que você não estuda direito civil da mesma forma que você estuda direito penal, apesar de ambos os ramos fazerem parte da mesma ciência, a ciência jurídica. Então, no direito internacional privado, muitas vezes o jurista, em decorrência de uma formação mais precária, vai conceber a nossa disciplina não como um direito, vai falar: olha, o direito internacional privado não é direito. Por quê? Porque lhe faltaria um objeto próprio. Qual é o objeto do direito internacional privado? E aí, acrescida a natureza formal das normas de direito internacional privado, normas colisionais ou conflituais, vem então a tendência do jurista, do estudante, associar a ideia de direito internacional privado a uma técnica processual. Ou seja, o nosso ramo seria uma das técnicas existentes no direito processual. Seria um incidente processual que é estudado com algumas liberalidades, por assim dizer. Bem, esse pensamento ele é totalmente equivocado. Por quê? Porque o direito internacional privado tem um objeto próprio. É um objeto particular e de difícil apreensão para estudiosos com a mentalidade mais fechada, mais territorialista do direito, que é justamente a extraterritorialidade, o elemento estrangeiro em relações jurídicas que fazem com que seja possível a extraterritorialidade de determinado direito nacional. Logo, essa extraterritorialidade, que é conhecida como fato extranacional ou fato anormal, é que é o objeto do direito internacional privado. E a natureza formal das normas colisionais não se confunde com a natureza instrumental das normas processuais. Uma coisa é eu trabalhar com um instrumento para a aplicação do direito abstrato a casos concretos. Outra, totalmente diferente, é eu estabelecer um procedimento para determinar qual direito abstrato, dentro da diversidade legislativa existente, é aplicável àquele caso. E aí vem o principal ponto de confusão da nossa disciplina.
Uma coisa é estudar a competência judiciária, a autoridade que vai julgar aquilo. Outra totalmente diferente é responder à questão: qual o direito aplicável àquela questão? Então veja, o direito internacional privado, ele é um ramo bem sui generis, porque seu objeto é distinto dos demais ramos jurídicos. E, pela forte prevalecência do direito processual no estudo do direito no Brasil, existe a má compreensão da nossa disciplina como sendo parte do processo, justamente pela natureza processual, pela natureza formal, melhor dizendo, que a nossa disciplina tem, que é um traço comum com o direito processual. Porém, longe de ter a natureza formal e instrumental. A nossa natureza formal é distinta da natureza processual. Então, esse é o primeiro problema. Quem não compreende esse primeiro momento, o motivo do direito internacional privado ser direito, então já começa a traçar uma visão distinta da nossa disciplina. E normalmente uma visão equivocada. Por quê? Porque o direito internacional privado é o direito que estuda a extraterritorialidade, a extranacionalidade dos fatos. E aí entra a nossa segunda expressão, que é justamente o internacional. Normalmente, no curso de direito, o aluno só acaba se deparando com o internacional quando está estudando direito internacional público. E aí aprende que internacional é uma expressão, uma palavra que remonta ao século XIX, a se referir àquela visão do direito entre soberanos, as normas entre soberanias, entre nações, distinta da ideia então dominante de jus gentium, droit de gens em francês. Muito bem. Direito internacional normalmente é associado a estudo de tratados e personalidade jurídica internacional. Porém, o internacional em direito internacional privado tem um sentido impróprio. Por quê? Porque não estudamos conflitos de soberania entre estados, não estudamos a vontade dos estados na criação de normas, não estudamos as normas internacionais, tratados, convenções, isto é, não estudamos sua ratificação, sua criação, sua revogação, sua denúncia, etc. Nós estudamos, na verdade, a legislação de um Estado para lidar com questões de extraterritorialidade decorrentes da presença de elementos estrangeiros em determinadas relações jurídicas. Então, as fontes do direito internacional privado são majoritariamente nacionais. Existem fontes internacionais? Existem. Mas elas são ínfimas perto do arcabouço jurídico nacional. Tanto que a principal diploma legislativo que utilizamos para estudar o direito internacional privado brasileiro é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e não o Código de Bustamante, a Convenção Interamericana de Normas Gerais de Direito Internacional Privado. Então, o internacional, que tem na denominação da nossa disciplina, ela tem um significado impróprio, pois não é estudo das convenções internacionais, da dinâmica das normas internacionais, não é o estudo da personalidade jurídica internacional, da capacidade de ser responsabilizado internacionalmente. O internacional vem justamente da ideia de extraterritorialidade, da ideia de existir estrangeirismo na regulamentação da relação jurídica, transformando ela no fato extranacional, num fato conectado a uma diversidade legislativa. Ou seja, é o ramo do direito interno
que estuda questões que envolvem diferentes ordenamentos jurídicos. Daí a natureza de sobredireito da nossa disciplina. A nossa disciplina é transversal. Por quê? Porque ela aborda várias questões que ultrapassam as fronteiras dos países. Então, basicamente, nós temos que reforçar que, então, o direito internacional privado não se confunde com o direito internacional público, porque o direito internacional privado utiliza a expressão internacional de forma imprópria ou de uma forma sui generis, que remonta muitas vezes à expressão ius gentium privatum, lá do final do século XIX. Aproveitando o gancho, para encerrar então a nossa análise, nós temos então a questão do privado. Olha, direito internacional privado não se confunde com o direito privado internacional. Opa, então, professor, quer dizer que o privado também é estabelecido, utilizado de forma imprópria? Sim. Se você está utilizando o privado como sinônimo de questões de direito privado, você está equivocado. Porque a nossa disciplina, ela não se limita ao direito privado e muito menos se insere na clássica distinção do direito em público e privado, que tem sua origem ou seu legado nas lições de Ulpiano no Digesto. Então, o direito internacional privado não é direito privado. O privado quer significar questões particulares. Mas como assim, professor? Direito privado e particular não é a mesma coisa? Não, não é. Quando eu estou falando de questões particulares, eu estou falando tanto de pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito privado, como também aquelas questões que envolvem o Estado, mas não como um ente soberano, mas sim como um ente particular, que é muito comum quando você está lidando com o Estado comerciante, o fenômeno do Estado comerciante. Mas para nós aqui, para simplificar, significa que a extraterritorialidade que é estudada, ela não é limitada ao direito privado. A nossa transversalidade decorrente da ideia de internacional, a ideia de sobre-direito, ela também envolve questões de direito público. Sim, é muito raro acontecer questões de direito público na prática. Normalmente, você vai ter algumas questões de direito tributário, bitributação. Fora isso, são casos raríssimos que você vai encontrar. A maioria dos casos de direito internacional privado está atrelada a direito privado. Casamento, sucessão, adesão, negócios internacionais e talvez investimentos, mas normalmente dependendo dos tipos de investimento. Então, para não ficar uma coisa muito abstrata, para vocês terem noção de algumas regras de direito público que têm extraterritorialidade, que são normas colisionais, por assim dizer, nós temos o artigo 41 do Código Tributário Nacional, que diz: o imposto compete ao Estado da situação do imóvel transmitido ou sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no estrangeiro. Ou seja, qual é o direito que se aplica ao ITCMD? É o direito do local do imóvel transmitido. Ponto. Se o imóvel está no Brasil, é o direito brasileiro. Se estiver na Alemanha, o direito alemão. Se for na França, o direito francês. Pouco importa aonde a ação tributária esteja, ou a sucessão esteja correndo. Outro exemplo é um caso comum, que vocês já devem ter visto várias vezes, relido, lido, mastigado mesmo, que é o artigo 7º do Código Penal. É a famosa extraterritorialidade da lei penal brasileira, que você vai ver lá que tem os crimes contra o presidente da República, contra o patrimônio da União, etc., genocídio, etc. Aí você tem lá extraterritorialidade condicionada, incondicionada, etc., que você viu lá em direito penal.
Muito bem, então nós temos aqui duas regras de direito público que lidam com extraterritorialidade, que são normas colisionais. Professor, mas eu não estudo isso, eu não vejo isso em manuais, eu não vejo isso em direito internacional privado. Você não vê porque, primeiro, não dá para vermos todo o fenômeno da extraterritorialidade em uma disciplina de 60 horas. Então, para evitar o alargamento da disciplina, nós nos limitamos às questões privadas e até mesmo por uma questão pragmática. Poucas vezes você vai ter que lidar com a questão da extraterritorialidade da lei penal. Então, são casos raros. Então, é mais fácil e mais didático e mais sadio para a nossa disciplina nos atermos a casos predominantemente privados. Mas, de novo, a palavra privado não é sinônimo de direito privado, apesar de termos doutrina que defende isso. Por quê? Porque tem normas de direito público que também geram extraterritorialidade. Então, o privado, na verdade, é a questão dos particulares. Isto é, quando você tem uma questão que envolve um interesse particular, seja de uma pessoa de direito privado, seja de uma pessoa de direito público. Muito bem. Então, diante dessa explicação, nós podemos constatar que a variação conceitual da nossa disciplina, a polêmica, por assim dizer, decorre justamente de como o doutrinador, o jurista, o estudante compreende a nosso campo de estudo. Depende tudo de como ele delimita o significado dessas palavras. E aí deve-se indagar, professor, já que a expressão gera polissemia, é uma questão imprópria, é uma impropriedade sobre a outra, qual seria o melhor nome, então, para o nosso ramo, para a nossa disciplina? Seria um nome meio, vamos dizer assim, sensal, que seria o direito da incidência e aplicação do direito estrangeiro em determinada ordem jurídica nacional, ou o direito do estudo da extraterritorialidade do direito de um país. Daí vem a característica do direito internacional privado. Nós temos o direito internacional privado brasileiro, o direito internacional privado alemão, o direito internacional privado francês. Nós não temos um direito internacional privado abstrato comum a todos. Então aqui isso fica mais evidente. Por quê? Porque cada país lida com a extraterritorialidade de sua forma própria, não havendo dois países com as mesmas normas de direito internacional privado. Só que convenhamos, se utilizássemos esse tipo de nomenclatura técnica, sensal, quem é que iria comprar um livro, quem iria estudar essa disciplina? Especialmente porque ela se encontra sempre no final do curso. Ninguém, né? Então, por uma questão de marketing, a gente mantém a denominação direito internacional privado e aí atraímos aí os estudiosos com a falsa sensação que estaria estudando internacional e que estaria estudando direito privado. Então esse foi o fim do nosso primeiro tópico. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Muito obrigado e até a próxima.